Oi, gente. Bom dia nesse feriadão, né? Feriado do dia 20 de novembro. E também aniversário da Sofia. Sofia, minha filha, fazendo 15 anos. Que Deus abençoe sua vida, Sofia, com muitos anos de vida. Que Deus te conceda todos os desejos do seu coração de acordo com a vontade dele. Que Deus faça de você uma menina cada vez mais próspera em todos os seus caminhos, como ele já tem demonstrado o favor dele sobre a sua vida, né? Que bom que você está aí, que bom que você já chegou aí, Sandra e demais pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Eu espero que você esteja tendo já um bom dia, né? Porque é sobre isso que nós vamos falar, sobre um bom dia. Um bom dia. Quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 3, versículo 5. Olha o que diz o texto. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Que constatação, né? Que conclusão que o salmista Davi chegou de que a noite dele foi uma noite de sono reparadora, foi uma noite de tranquilidade, foi uma noite de paz, foi uma noite onde ele teve um sonho tranquilo, um descanso de fato, se sentiu revigorado no dia seguinte. Que constatação que ele chegou, que ele chega a concluir assim: eu só consegui dormir, descansar e acordar com essa tranquilidade, com esse vigor, com essa energia, com essa disposição de encarar a vida. Eu só acordei desse jeito nesse novo dia porque o Senhor me sustentou. O Senhor me guardou, o Senhor me sustentou ao longo de toda a minha noite. Não parece óbvio que isso seja uma realidade? E de fato é uma realidade. Acontece que no contexto do texto, o que a gente tem é um homem perseguido. Davi, quando escreve esse texto, ele está fugindo de Absalão. Absalão é seu filho. É um filho que quer roubar o trono dele a todo custo. O Absalão preparou um exército para matar Davi e ocupar o lugar dele no trono, matar o pai dele e ocupar o lugar no trono. Então Davi, para evitar um confronto do seu exército com o exército do seu filho, Davi foge para os desertos. Davi vai para os lugares mais longínquos, mais distantes, para evitar esse encontro entre ele e o seu filho, para evitar que o filho dele faça essa loucura. Ele não consegue convencer o filho dele de outra forma. Então, porque ele não consegue convencer o filho dele a desistir dessa insurreição, ele então foge para lugares longínquos. E ele fala assim, no meio dessa perseguição, com um exército atrás dele, querendo pegá-lo, querendo matá-lo, querendo tirá-lo do trono, ele fala assim, não me tiraram o sono. Eles querem me tirar do trono, mas não me tiraram o sono. Não me tiraram a tranquilidade. Não tiraram de mim a fé em Deus. Não tiraram de mim a paz que excede todo entendimento humano. Jesus diz lá em João, no Evangelho de João, parece capítulo 14, se não me falha a memória, ou 14 ou 16. Ele fala assim, ó, a minha paz eu dou para vocês. Eu não dou a paz que o mundo dá. A paz que eu dou ela é diferente. A paz que é produto do Espírito Santo ela é diferente. A paz em Deus, ela está para além das guerras. Não é uma paz que se conquista quando as armas param de funcionar. É uma paz que acontece mesmo quando as armas estão funcionando, mesmo quando a perseguição está acontecendo, mesmo quando a calúnia está acontecendo, mesmo quando mentiras a seu respeito estão acontecendo, mesmo quando pessoas estão tramando contra você. Existem, infelizmente, nós temos inimigos. E infelizmente também a gente às vezes é inimigo de algumas pessoas. Mas muitas vezes a gente tem inimigos, pessoas que tramam contra a gente, pessoas que talvez estão dentro da nossa própria casa, da nossa família. Acontece. Pessoas que pensam mal a respeito, pessoas que falam mal. Toda pessoa que não te promove e ao invés de te promover, ela te denigre, ela te joga para baixo, ela fala mal de você, ela coloca pessoas contra você, essa pessoa é seu inimigo. E ainda que a gente tenha inimigos, é possível encontrar a paz em Deus. A gente consegue passar por esse vale de sombra de morte e passar com a cabeça erguida. Deixa falarem. Quantas vezes falaram de mim? Quantas vezes falaram de você? Você está de pé, você permanece de pé. Dormiu e acordou porque o Senhor tem te sustentado. Então, os planos de Absalão eram os planos mais nefastos. Era tirar o pai do trono, era matar o... Porque se tirar o pai do trono, tinha que matar. Então ele tinha que matar o pai, ele tinha que matar os irmãos. Porque uma vez que ele matasse o pai, os irmãos dele alguns irmãos podiam se rebelar contra ele e matá-lo. Então ele teria que matar o pai, matar os irmãos, matar as esposas dos pais dos irmãos. Ele tinha que matar, de repente, sobrinhos. O Absalão tinha que fazer uma matança. Ele tinha um projeto de poder. Nesse projeto de poder, ele queria matar todo mundo, inclusive começando pelo pai. Mas Davi falou, apesar disso, eu dormi, eu me deitei, tranquilo, eu dormi,
tranquilo, e eu acordei tranquilo, porque eu sei que o Senhor estava no controle de tudo. Então, ele encontrou esperança no momento das lutas, ele encontrou paz no mundo, naquele mundo caótico, ele conseguiu encontrar paz ainda, né? Então ele percebeu a proteção de Deus, mesmo quando ele estava numa situação de vulnerabilidade. Tem muitos momentos que a gente está em situação de vulnerabilidade. Na hora de dormir, por exemplo, é um caso desse. Quando você está dormindo, você está vulnerável. Mas muitas vezes você está vulnerável porque a sua saúde não está legal, você não está bem, você não está 100%. Emocionalmente pode ser que você não esteja legal, espiritualmente pode ser que você não esteja legal. Mesmo nesse momento de vulnerabilidade, você pode contar com a proteção de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Quando? Na nossa fraqueza. É quando nós estamos vulneráveis, fracos, quando a nossa limitação grita mais alto do que a nossa força. Quando a nossa limitação balança a bandeira falando, eu estou aqui, a nossa limitação aparece para dizer isso, Deus aparece também para nos fortalecer. Paulo fala sobre isso, né? Quando estamos fracos, aí sim a gente está forte em Deus. Então, na vulnerabilidade da noite de sono, com o exército atrás dele, Davi consegue ainda perceber que Deus estava cuidando dele ali, sendo uma proteção para ele, né? Deus deu a ele um sono de paz, né? Mesmo com inimigos batendo a porta. Deus deu a ele um vigor, revigorou a sua força, né? Revigorar. Já viu quando você dorme cansado? Você trabalhou o dia inteiro, você dorme cansado. No outro dia você acorda, aí você dormiu aquele sono reparador. E quando você acorda de manhã, você está bem e você está disposto, você encara aquele serviço todo de novo com muita disposição, nesse caso você está revigorado. É isso que Davi está falando. Eu me senti revigorado, eu me senti com forças novamente. Se for para fugir, fugir. Se for para enfrentar, enfrentar. Eu me senti revigorado, com capacidade para superar os meus desafios, né? Então ele encontrou em Deus descanso, confiança e gratidão, estava também nos lábios dele, né? Ele fala sobre descanso, confiança e ele fala sobre gratidão. Essas três coisas precisam estar na nossa cabeça, né? Então, olhe bem, ore antes de dormir. Você costuma orar antes de dormir? Ora antes de dormir para pedir a Deus que te dê um sono tranquilo, reparador, um sono em paz. Tem muitas vezes que a gente dorme e não tem sonho em paz. Essa noite eu tive sonhos de paz. Graças a Deus, sonhei que a nossa igreja estava construindo. Tomara que seja uma profecia, né? Tomara que seja premonitório. Tomara que Deus esteja revelando esse próximo passo da igreja. A igreja está trabalhando nesse sentido. Tomara que... Então eu sonhei que a igreja estava construindo, estava todo mundo feliz. Eu estava feliz porque eu estava vendo a igreja crescendo nesse sentido também. Então, assim, ore antes de dormir, para que Deus te dê sonhos de Deus, para que Deus te dê sonhos realmente que vão fazer com que sua mente acorde revigorada, porque dependendo do que você sonha de noite, você acorda mal de manhã. Dependendo do que você sonha de noite, você acorda feliz no outro dia seguinte. O sonho que você tem, aquilo que o seu subconsciente fala durante a madrugada, determina muito como vai ser o seu humor no dia seguinte. Então, ore a Deus para que Ele coloque no seu coração coisas que vão te edificar. Você já teve paralisia do sono? Um tipo de pesadelo que você fica paralisado, você quer acordar e não consegue, você está ficando sufocado, você está sendo... Tem gente que fala que isso é espiritual, tem gente que fala que é o diabo tentando te matar de madrugada, sabe? E quando eu tenho paralisia do sono, acontece frequentemente não, acontece muito comigo, paralisia do sono, de madrugada, quando eu consigo me livrar daquela angústia toda, eu oro, peço a Deus, Senhor, me livra disso, e aquilo dissipa, a paz vem de novo. A gente não sabe quanto o inimigo trabalha ao redor da nossa cama, ou ao derredor, né, da nossa cama, o tempo todo durante a madrugada para tentar tirar a nossa vida, tentar atrapalhar nosso sono. Lembra que eu falei? Aquilo que acontece na sua mente durante a madrugada determina como vai ser seu dia seguinte. Você acorda com animação ou sem animação, dependendo das coisas que você sonhar. Muitas vezes o inimigo tenta soprar sonhos na nossa mente durante a madrugada que faz com que a gente acorde desanimado, desmotivado no dia seguinte. Sabe, você sonhou de repente alguma coisa contra o seu marido, contra a sua esposa, e de manhã você acorda e não quer nem olhar para a cara dele, ele não tem nada com isso, ele nem sabe o que você sonhou, mas aquilo na sua mente está, poxa, eu não tinha percebido que fulano é assim, mas foi um sonho que você teve, que muitas vezes o inimigo soprou no seu coração. Então ore antes de dormir para que Deus te dê uma noite de sono tranquila, de paz, né? Agradeça ao acordar. Senhor, muito obrigado que eu acordei. Quantas pessoas não acordaram? Quantas pessoas acordaram de repente com algum tipo de doença? Tem AVC que acontece de madrugada, sabia? Acontece muito de madrugada pessoas terem AVC enquanto estão dormindo. Então, quantas pessoas não acordaram bem esse dia? Se você acordou bem, agradeça a Deus porque você acordou. Mesmo que você não tenha acordado bem, agradeça a Deus por ter acordado, né?
Davi, aqui, quando ele fala, dormi e acordei, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, parece uma gratidão matinal, né? Parece que ele acordou e falou, opa, que bênção, deitei ontem, dormi e acordei agora, porque o Senhor me sustentou. Ele está agradecendo porque acordou em paz, acordou com os inimigos longe da tenda dele, né? E às vezes o inimigo pode ser uma doença, o inimigo pode ser um problema psicológico, o inimigo pode ser uma enfermidade espiritual, o inimigo pode ser uma tentação. Tem vários inimigos que vão cercando a gente o tempo todo. E aí você acorda de manhã e pensa assim, nossa, os inimigos foram afastados de mim, glória a Deus por isso. Tem que agradecer a Deus, né? Descanse em Deus. O salmista também, o texto nos revela isso. Lê o texto todo, o Salmo 3 todo, para você ver. Ele começa falando como tem se multiplicado os inimigos contra mim. Mas depois ele começa a louvar a Deus. E nesse versículo 5 ele fala, apesar da multiplicação dos inimigos contra mim, eu dormi e acordei e o Senhor me sustentou. No meio dessa tribulação toda, o Senhor tem guardado, tem sido comigo, né? Eu estou tendo um bom dia, porque eu estou tendo um bom dia no Senhor, né? Então descansa nele, mesmo até psicologicamente, descansa nele. Briga com a sua mente. Quando a sua mente quiser ficar desesperada, você fala, não, eu vou confiar em Deus. Quando a sua mente quiser entrar em desespero, você fala, não, calma aí, mal, calma aí, alma, calma aí, vamos aguardar. Deus está agindo, eu tenho fé nele, ele está agindo, né? E depois, faça como o salmista fez, dê um testemunho do cuidado de Deus. Esse texto do Salmo 3 é um testemunho do salmista. Olha, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho muito inimigo, o inimigo está me perseguindo, o inimigo está tentando me matar, mas eu consigo dormir em paz, porque o Senhor tem sido minha proteção, o Senhor tem sido meu escape. Ele termina falando, o Senhor é a minha salvação, salvação no sentido de livramento. O Senhor tem sido minha salvação, meu livramento. Então ele testemunhou que a vida dele só estava sendo preservada por causa do favor de Deus. Então faça isso. Façamos, né? Eu também preciso fazer isso. Vamos viver dias melhores, vamos viver bons dias, sabendo que os nossos dias são guardados pela boa mão de Deus, né? Agradecendo todo dia, orando antes de dormir, pedindo ao Senhor para nos livrar e aceitando esse livramento, né? Ele só deitou e dormiu porque ele confiou. Porque se ele fosse um homem que confiasse nas suas armas, nos seus exércitos, sendo perseguido por um exército, ele não dormiria nunca. Quando a gente tem problema, muitas vezes a gente não consegue dormir, não é verdade? Quando a gente está cheio de problema, a gente deita na cama, fica pensando, não consegue dormir. Ele deitou na cama e falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou me desligar agora, eu vou dormir. Agora é hora de dormir e eu vou dormir ainda que eu tenha problemas, porque eu sei que o Senhor está me guardando. Que Deus nos abençoe. Thaís, minha sobrinha, Deus te abençoe poderosamente. Irmã Maria, Deus abençoe também. Maria Benedita, né? Deus abençoe a senhora. Sandra, é sempre um prazer revê-la. Deus te abençoe. Tá bom? Jusilane, Alice, todos os demais aí. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E que tenhamos também um bom feriado da presença do Senhor. Hoje é feriado, mas hoje tem culto, tá? 19h30 nós estamos lá na igreja conversando sobre os sofrimentos de Jesus e os nossos sofrimentos também. Como uma coisa tem uma relação com a outra. Tá bom? Deus nos abençoe.